Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Caroline e vou apresentar para vocês agora um pouquinho sobre o trabalho realizado na disciplina Trabalho de Graduação 2 do curso de Gestão Empresarial da FATEC de Franca, tá bom? O módulo do ensino é EAD, ensino à distância. Bom, vou colocar aqui a apresentação para vocês para conseguir todo mundo ir se guiando melhor, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o trabalho tem por título Empreendedorismo e novas estratégias traçadas para a superação da pandemia Covid-19, que inclusive é a crise que ainda estamos passando, né? Ainda estamos tentando superar aí a pandemia. Como eu já havia dito, né, esse é um trabalho de graduação em gestão empresarial, trabalho de graduação 2, e orientado pela professora Marta. Bom, esse trabalho ele foi dividido em uma breve introdução, um desenvolvimento que consta um breve histórico das principais crises brasileiras. São 3 crises recentes, né, fora a do coronavírus, que vamos falar um pouco mais aprofundado. A crise econômica causada pelo coronavírus em si, estratégias adotadas por empresas já existentes com foco na empresa Magazine Luiza, aqui na apresentação, que é muito conhecida, né, por todos, e inclusive é uma empresa de Franca, e é uma empresa aí que nós podemos tomar muito como exemplo, né? E também vamos falar sobre o empreendedorismo e o surgimento de novas microempresas. Por fim, teremos as considerações finais. Bom, né, na nossa introdução, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia, devido, então, à alta taxa de contaminação do coronavírus. Mas esse vírus ele já estava circulando pela China desde o final de 2019, e por isso que ele levou o nome de Covid-19, né, por conta do ano. E, bom, muitos historiadores consideram esse um marco histórico, então já né, toda a pandemia consideram aí um marco histórico, que depois da pandemia provavelmente nós vamos nos portar muito diferente, não só né, nós como pessoas, mas empresas, governos e por aí vai. Os efeitos sentidos pela pandemia, né, por essa crise, já são em diversos setores, né? Muito raramente algum setor aí não foi afetado pela pandemia, e os impactos foram muito significativos para as empresas, principalmente para as empresas de pequeno porte, porque elas não tinham aí né, uma preparação financeira, principalmente, para conseguir superar essa crise e dar uma guinada, fazendo estratégia aí, né? Fora que, com isso, o desemprego no país, aqui no Brasil, aumentou muito. E nós também vamos falar sobre isso. Bom, momentos de crise, assim, econômica, né, nos faz pensar. E esse trabalho tem por objetivo responder essas 3 perguntas que eu coloquei aqui para vocês. Então, o que é preciso superar para superar essa crise? Quais são as medidas necessárias a serem tomadas? Quais são as perspectivas para um futuro próximo? E aí nós vamos apresentar alguns dados, tudo então norteando por essas 3 perguntas. Um breve histórico recente das principais crises econômicas brasileiras. Então, são as 3 crises recentes, fora a crise do coronavírus. Bom, nós sabemos que todos os países passam por momentos de aceleração e recessão da economia. Com o Brasil, não é diferente. Então, nós podemos ver aqui nessa figura a taxa de variação anual do PIB do Brasil. E nós conseguimos ver perfeitamente esses 3 momentos de crise, com uma variação de PIB negativa aqui na região. Então, nós temos né, a primeira, que é a crise de 1981, da dívida externa galopante. Nós temos também a crise do Plano Collor, em 1990, e a crise fiscal em 2015, ok? E temos né, a nossa crise atual, a crise econômica causada pelo coronavírus em 2020. Vamos falar então sobre alguns dados. Até novembro de 2020, mais de 55 milhões de pessoas foram infectadas. Isso os casos comprovados, né? Fora, então,
todos os casos que não foram realizados testes. Mais de 1 milhão de mortes em todo o mundo. É muita coisa, né? Muita vida. E como são os dados do coronavírus no Brasil, no nosso país? Até novembro de 2020, mais de 6 milhões de pessoas infectadas, isso, né, casos comprovados, e mais de 170 mil mortes. Então, são dados realmente alarmantes, né, preocupantes, e que não pararam por aí. A pandemia, ela afetou também outros setores, né? Então, bom, falando então de economia, no segundo trimestre de 2020, nós tivemos então no país inteiro 12,8 milhões de brasileiros desempregados. Com esse valor, a taxa de desemprego no país foi de 11,8%. Então, 11,8% dos trabalhadores brasileiros ativos estão desempregados, ok? Agora, em novembro, a gente começa a ver também, tem época de final de ano, né, uma movimentação a mais, a gente começa a ver, então, uma melhora nesse cenário, ok? Bom, outro fato importante, né, é que, falando então de pequenas empresas, 17,77 milhões de pequenos negócios existem no país. Desses 17, 12,92 milhões estão em segmentos vulneráveis, ou seja, que foram afetados pela crise do coronavírus. Isso explica o altíssimo número de desempregados, né? Porque se afeta a empresa, infelizmente, a saída da empresa é cortar gastos, e com isso nós temos aí um número alarmante de desempregados. Bom, então vamos dar uma breve contextualização da realidade enfrentada por essas empresas brasileiras durante a pandemia. A maioria dos dados aqui tem por fonte o Sebrae. Então, são pesquisas realizadas periodicamente pelo Sebrae. Bom, comparando a média de faturamento dos pequenos negócios antes da crise com o período da crise, nós temos que, de março, né, para frente, nós tivemos, então, um faturamento sempre negativo, na maioria, né, considerando a média, dos pequenos negócios, com um pior resultado em abril. Então, olhando esse gráfico, né, como ele foi só até julho, a gente consegue aí perceber que o pior momento da crise realmente já passou, como muitos estudiosos dizem. Mas imaginem só vocês um pequeno negócio com um faturamento 70% menor que no período pré-crise. Realmente é bem preocupante, né? O uso de ferramentas digitais. Então, o que acontece? Né? Com a pandemia, como que nós podemos dizer? Uma das estratégias usadas para frear o vírus foi justamente o isolamento social, e que foi mais rigoroso, né, no começo da pandemia. Com, então, o isolamento social, as empresas tiveram que partir para o meio digital. Foi a melhor saída que todos encontraram. Então, a gente tem aqui um aumento considerável de 15% nas vendas online, por exemplo, né? WhatsApp Business, muita gente passou a usar, inclusive eu conheço muitos que passaram a vender pela internet, a procurar e-commerce. Então, a gente já teve aí um avanço considerável no uso de ferramentas digitais, o que é um reflexo bom, né? E aí, algumas empresas apresentaram um aumento nas vendas, no faturamento durante a pandemia. E aí, para essas empresas, foram perguntadas, né, quais as estratégias utilizadas para aumentar essa venda. Então, 34%, né, a maioria, respondeu que passou a vender mais online, e foi uma estratégia utilizada aí por muitas empresas. Outras acabaram mudando o tipo de serviço ou produto, começou a oferecer produtos mais essenciais. Outras, então, adaptaram o negócio, restaurante, a gente viu muito, né, para o delivery, e foram meios, né, encontrados para a superação dessa crise. E então, gente, o que é importante, né, para o empresário nesse momento? Quais atitudes ele deve ter? Então, para a superação da crise, um bom empresário, né, um bom empreendedor, ele deve ter bom posicionamento estratégico,
superar esses momentos, né? Saber olhar de frente o momento e conseguir ir além apenas ali da crise, e com isso ele conseguirá sair fortalecido da crise. E um exemplo de estratégia é o Magazine Luiza, e eu coloquei aqui para vocês, né, as atitudes positivas tomadas pela Magazine Luiza em relação à crise do coronavírus. A Magazine Luiza já era uma empresa bem presente no meio digital, né? Porém, também com muita presença ainda em loja física, né? Tem muita gente que só compra em loja física. Então, quais foram as atitudes do Magazine Luiza e que nós podemos seguir e adotar aí para diversas empresas? Ela apostou no meio digital, então ela investiu em e-commerce, inclusive criou um site para parceiros, então para ajudar empresas menores, e aí as empresas poderiam anunciar no site do e-commerce criado pelo Magazine Luiza. Usou, então, as suas 1.100 lojas como pontos de retirada de produto. Então, acabou virando um armazém, né, nesse momento de isolamento social. Não demitiu nenhum funcionário, o que foi na contramão de diversas outras empresas, e ela ainda criou um movimento Não Demita. Além de não demitir esses funcionários, ela cuidou e investiu nos funcionários, pagando auxílio, inclusive, para uma parcela desses funcionários. Ela teve que reduzir alguns salários, mas os salários que foram reduzidos foram apenas de funcionários de alto escalão, ou seja, que já recebiam um salário bem alto, considerável. Em contrapartida, ainda aumentou o salário das equipes ligadas à logística, porque eles começaram a trabalhar mais e sobressaírem, né? Também fez doações, e aí provavelmente vocês já ouviram falar, né, de algumas delas. Fez doação para a população e para hospitais também. E, como eu já disse, apostou no meio digital, mas também ficou cada vez mais presente nas redes sociais, com a Lu do Magalu, que é uma personagem digital, né, criada pela empresa. Então, são estratégias realmente que devem ser olhadas, né, com um olhar aí de empreendedor, para a gente olhar e aprender com isso. E também podemos observar o surgimento de novas microempresas em meio à crise. Né, nós vimos, então, um crescimento de aproximadamente 20% comparado ao mesmo período de 2019. E por quê? Né? Muitas pessoas desempregadas queriam complementar a renda ou gerar alguma renda, né? Algumas que estavam com renda tendendo a zero. Então, nós tivemos um aumento significativo de microempresas, o que é muito bom, né? Muito bom para a economia. Por quê? Pessoas que estavam provavelmente paradas ou com planos, né, engavetados, conseguem aí, tem mais tempo, tem mais coragem para colocar esse plano, a mão na massa e fazer acontecer. Então, isso acaba gerando a economia do país, né? Bom, coloquei aqui um exemplo de uma empresa, uma microempresa que surgiu durante a pandemia, logo no início, em abril. Essa empresa é do interior de São Paulo também, de Franca, chama A Caseiríssima Fogada. Então, a ideia de tirar a microempresa do papel e investir em um delivery de fogada veio após as vendas de calçados da microempresa de família despencarem e verem com a fonte de renda reduzida a quase zero em meio à pandemia. Então, a partir desse momento, né, eles resolveram aí colocar a mão na massa, criar esse delivery e conseguiram uma renda para a família, né, o que faz muita diferença aí hoje em dia. Bom, gente, como considerações finais, conclui que, desde bem planejado, com boas estratégias, é possível sair fortalecido de uma crise. Nós temos aí exemplos, né? E até mesmo investir em um novo negócio ou empreender, que está muito em alta empreendedorismo. E aí eu termino com a frase, né? São nos momentos de crise que podem surgir as oportunidades. Então, muito obrigada. Por enquanto, é isso. Até mais.